Porque quando a gente reclama que o Vitória tá com dificuldade financeira, que não compete na Série A, é muito porque a gente não tem dinheiro, né? E a gente tem que saber como é que tá gestando esse dinheiro. E um dos pontos importantes é que você busque informação a respeito do que acontece nos conselhos deliberativos, no conselho fiscal e no conselho gestor, que é presidido pelo Fábio Mota, conselho deliberativo pelo Nilton Almeida e pelo conselho fiscal de Raimundo Viana, certo? Ontem foi divulgado, não sei se foi ontem ou foi hoje pela manhã, mas foi divulgada a ata da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo que aconteceu no dia 11 de setembro. Rememorando, momento remember, esse dia 11 foi o dia da votação da entrada do Vitória na LFU. E aí deu aquela confusão, né? Se iria ser considerada aprovada ou se iria ser considerada desaprovada, enfim. No final das contas, eu não vou ler toda essa ata, porque a ata é realmente extensa, pegando como pontos, é mais interessante, inclusive, as outras documentações do que necessariamente a ata, mas o ponto de atenção com relação à ata é, primeiro, fizeram a abertura a respeito da votação. Então, nesta ata, que inclusive está no site do Arena, tem quem votou a favor e quem votou contra. Os 36 conselheiros que votaram contra. Está aqui a lista dos 36. Temos a lista de presença da reunião. São 92 conselheiros. E aqui, de acordo com a informação da ata, foi aprovada. E aí, lendo o encerramento. Após a programação do resultado da votação, alguns conselheiros que se encontravam próximo ao local da apuração sugeriram ser a presente deliberação sujeita à aprovação de um quórum qualificado, ocasião em que a mesa de diretor, por segurança, resolveu somente decidir pela aprovação ou não, analisando novamente os documentos enviados previamente pela diretoria do clube, cortejando as normas estatutárias. Ao final, caracterizada sem dúvidas que é como a operação antecipação de receita, tendo como garantia a cessão dos direitos, não restando dúvida do não enquadramento da matéria na regra contida no inciso 11 do artigo 53 do Estatuto Social, restando apenas, então, a aprovação da proposta do Conselho Diretor pela maioria dos presentes. Vamos lá. Eles consideraram como antecipação de receita, tendo como garantia, mas assim, vocês entendem que, na verdade, é uma venda de direito que você vendeu 50 anos? E se você está dando como garantia, o que você precisa para garantia é o empréstimo. E se for empréstimo, ele se caracteriza no inciso 11 do artigo, no parágrafo 11, no inciso 11? Enfim, no inciso 11 do artigo 53, que trata justamente que precisa de um quórum qualificado de 2/3. Vocês entendem que para você conseguir um empréstimo tem que ter a garantia. A garantia é a concessão do direito que você vendeu. Então, assim, na minha cabeça, pela regra, garantia de cessão, me parece muito mais um empréstimo que antecipação de receita. Mas eles consideraram como aprovada. Eles, a presidência do conselho. Aí aqui, indo por esse ponto, para mim aqui já é o suficiente para poder ser questionado, traz então outras documentações referentes à operação. Primeiramente, isso aqui é o ofício do conselho gestor do clube. O presidente Fábio Mota enviou para o conselho fiscal. E aqui, o que é que ele traz? Primeiro, ele traz um encaminhamento que eu já tinha lido naquela outra live. Ele fala de que a empresa, que a SME, fez uma aquisição de fração ideal de 15% dos direitos passíveis de exploração comercial relacionados à participação do Vitória no Campeonato Brasileiro nas primeiras e segundas divisões na temporada de 25 a 74. Ou seja, é uma venda de 15% dos 50 anos de direito de transmissão do Vitória. Não fala da cessão ser garantia. Ele trata de venda. Isso aqui é venda. Aquisição de fração ideal.
Não é antecipação de receita, é venda, certo? É diferente. Aqui ele fala da entrada da LFU, enfim. Aqui ele traz um outro ponto. Pela aquisição dos direitos, o investidor pagará ao Vitória o valor fixo e reajustável de 68.235.000, sendo uma parte do preço paga imediatamente a compensação com valores já recebidos pelo clube relativos às temporadas objeto do negócio. Ou seja, o Vitória já recebeu parte do dinheiro. O Vitória recebeu 25 milhões. O Vitória recebeu 25 milhões. Se a operação está atrelada à aprovação do conselho, como é que o Vitória já recebeu 25 milhões? Não faz muito sentido, né? Se você precisa da aprovação para poder entrar na LFU, para receber os 68 milhões, por que você, como é que você recebeu 25 milhões? Acho que alguma coisa não tá batendo aí, né? Alguma coisa aí não tá casando. A história da aprovação com a nota, o próprio conselho gestor dizendo que já recebeu, que essa documentação aqui é do conselho gestor do clube, é o Vitória que tá fazendo isso aqui, é Fábio Mota que assinou, aqui embaixo, ó, assinatura de Fábio Rios Mota. Ele falou isso. Ele enviou a cópia para o presidente do conselho deliberativo do clube, ou seja, antes da aprovação, o clube já recebeu os 25 milhões. E aqui ele fala que o Vitória vai receber 40 milhões à vista, a partir do fechamento do contrato, não é agora. Vitória precisa passar pela aprovação, e 3 milhões depois de 12 meses. Aqui ele justifica, considerando a impetuosa necessidade de aporte de caixa necessário para que o clube honre as obrigações salariais e de pagamentos passivos nesse exercício, dificuldade imposta pelo descompasso no cronograma de desembolso da receita recebida e a receber da Globo. Isso aqui é o seguinte, vamos lá, tem 2 pontos aqui. Primeiro, na coletiva, o Fábio Mota, ele em nenhum momento falou de atraso nos salários. Ele falou apenas dos pagamentos dos passivos. Lembra que ele abriu aquele PDF, aquela planilha, falando conta por conta, dinheiro, tudo isso foi público, né? E ele falou que os 40 milhões eram necessários para poder arcar com aquilo. Aqui, no documento, ele já fala que precisa honrar as obrigações salariais. Documento dele. Só tô lendo, interpretando o que ele falou. E as dificuldades impostas pelo descompasso no cronograma, isso aqui é o seguinte. A Globo, em 2024, ela pagava mensalmente. Então, de abril a dezembro, você recebia todo mês uma grana. Por conta do contrato. Este ano, eles mudaram no começo do Brasileiro. Ao invés de pagar mensalmente, os clubes passam a receber agora bimestralmente. Ou seja, imagine você ter um salário de R$ 1.000 por mês. Todo mês você sabe que você vai receber R$ 1.000. Você programa a sua despesa para receber R$ 1.000. Aí seu chefe chega e diz assim, fulano, seguinte, a partir de agora, você vai receber mês sim, mês não. No mês sim você recebe 2.000. No mês não você recebe nada. Você vai receber assim. No final do ano, você vai receber os mesmos 12.000 que você receberia mensalmente. Só que você vai passar a receber mês sim, mês não. Aí você vai ter que, obviamente, pensar numa estratégia para poder, no mês não, você arcar com as despesas que você tem normalmente. Só que imagine que isso aconteceu da seguinte forma. A Globo chegou para os clubes, o primeiro repasse seria em abril, geralmente em abril. Chegou em março e fez assim, ó, seguinte, primeiro repasse em abril. Em junho, em maio você não recebe nada. Em junho você vai receber 2 cotas. Em agosto 2 cotas. Em outubro 2 cotas. Em dezembro 2 cotas. Se vire. Quem paga sou eu. O dono de dinheiro sou eu e vou pagar dessa forma. Então, aqui de fato, você tem a dificuldade imposta. Vamos lá.
Aí a gente vai para o parecer do Conselho Fiscal. Aqui tem um parecer falando que eles aprovaram. E aqui embaixo tem a justificativa do Conselho Fiscal. Na justificativa, eles, além de falar do desajuste nas receitas, que ele fala de alteração na liberação de créditos do clube decorrente à sua participação no Campeonato Brasileiro da Série A em curso, que é o que eu falei agora. Ele também fala de previsões de determinadas receitas que não foram confirmadas, como, por exemplo, as relativas aos campeonatos Baiano, Nordeste e Copa do Brasil. Ou seja, além da questão da falta da liberação bimestral, o Vitória também está precisando fazer essa venda porque não realizou o que estava previsto para a Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Ele nem colocou Sul-Americana, né? Mas Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O que é que isso entra na cabeça agora? Que o Vitória precisou do dinheiro também porque fracassou nas competições. Por que o Vitória fracassou? Porque gastou mal o dinheiro lá atrás e fez um planejamento ruim. Ou seja, teve responsabilidade da Globo? Teve. Acho que pra mim, 90% da responsabilidade dessa questão é muito da Globo. Mas teve também a questão de você gastar muito no futebol, gastar errado, planejamento errado, fracassou nas competições e você agora é obrigado a vender o futuro para pagar o presente. Então, essa ata, ela mostra muita coisa, ela deixa exposta tudo o que aconteceu nesses dias e pasmem. Aqui ele vai falar da importância que precisa cumprir. Inclusive aqui ele fala especialmente no tocante ao custo com pessoal, salários, inclusive as graves consequências para, se não pagar, pode complicar os objetivos do clube, inclusive e principalmente na referida competição que está em curso, Campeonato Brasileiro Série A, já na sua metade, a exigir redobrados esforços. Ou seja, pelo amor de Deus, aprove, porque eu fiz uma cagada no futebol e preciso de dinheiro. Em suma, é isso aqui. Só que tem um outro detalhe. O Conselho Fiscal, ele aprovou, dizendo que o valor líquido é de 43 milhões. E fala que a duração começa a partir de 2029, ou seja, o gestor fala de 25 a 74 e o clube recebeu 28 e que o 25 já está no contrato e que vai receber 43 e o fiscal simplesmente, desculpa a expressão, caga pro que o gestor fala. E diz assim, irmão, esqueça que é de 25 a 74, vai ser de 29 a 74, não tem nada de entrada da LFU e a gente só vai receber 43. Meu Deus do céu. Vamos para uma quarta gestão. Agora, por que essa nota saiu assim, não sei. Isso aqui foi encaminhado para o deliberativo e para o gestor. Então, assim, essa ata aqui é uma ata que mostra muita coisa, expõe a situação e deixa muito claro que o problema não foi só de descompasso, né? Ele deixa muito claro que principalmente a nota do Conselho Fiscal ela é mais ela deixa mais claro tudo o que aconteceu e fala, ó, não, eu fiz cagada, errei no planejamento, gastei muito dinheiro, fracassei nas competições, não ganhei as premiações previstas, teve o problema da Globo, é verdade, mas também teve impacto aqui, ó. Se eu não tiver dinheiro, se eu não aprovar esse negócio, eu não vou ter dinheiro para poder arcar com os salários no segundo semestre do campeonato. Que bomba, senhores. Que bomba. Agora, a gente não sabe, não de forma oficial, se essa votação será judicializada. A ver o que é que a frente vai fazer. A gente não sabe o desdobramento desses 25 milhões que o Fábio Mota recebeu. E ele deixa claro que já recebeu, que já está no contrato. Fica muito claro isso na nota. No próprio documento do fiscal, ele deixa muito claro isso. No fiscal não, do gestor. Deixa muito claro isso.
E a gente não sabe o desenrolar dessa história. Mas por enquanto, a versão da ata, de forma oficial, é que o Vitória foi aprovado e vai entrar na LFU. Embora, inclusive, faltou aqui muitas vezes se falar da entrada do Vitória na LFU. Trata-se de venda de direito, trata Aliás, fala errado. Mas às vezes fala de forma muito oculta, né? Somente 2 parágrafos, 3 parágrafos no máximo na documentação. Em geral, ele trata mais de venda dos direitos do que necessariamente uma entrada na LFU. Porque aí, se você trata como entrada de liga, você vai entrar em outro inciso do artigo 53, que é tratando justamente de você ter maioria absoluta dos conselheiros. Aí o negócio muda. A figura muda. Talvez o fato de não tratar dessa forma, de uma saída de uma liga, entrada em outra, seja mais fácil para você manipular e trabalhar isso como uma antecipação de receita para não entrar no inciso 11. Talvez seja isso. Mas o fato é que não trata muito dessa questão da LFU, né? Trata mais da venda, fração ideal de 15%. Depois se trata de antecipação de receita, para não entrar no inciso 11. Mas não deixa essa situação muito clara na questão da LFU, né? Acho que assim, esse documento aqui é um documento que no futuro vai ser útil para poder explicar talvez um descompasso nas contas do Vitória. Explique o problema do Vitória de caixa para 2025. E aí lá em abril de 26, a gente vai ter uma noção muito clara do que de fato aconteceu quando sair a auditoria do balanço de forma independente. A gente vai ter uma noção mais clara daquilo que realmente se passou. Mas acho que a documentação já explica muita coisa, né? E eu